este gigante conversa com a gente também. Bom dia, meu rei! Bom dia, Pitoli. Bom dia, amigos da Rádio Auriverde Brasil. Hoje eu gostaria de comentar a visita do presidente Lula ao presidente Boric do Chile ontem. Na verdade, Lula chegou anteontem à noite, foi interpelado por alguns jornalistas brasileiros a respeito da situação na Venezuela e ele resolveu não falar nada, ficou mudo, disse que falaria no dia seguinte, uma coisa que para mim já levantou uma suspeita, mas ele disse que falaria depois de conversar com o presidente do Chile, de ter aquela conversação bilateral, e aí sim ele se pronunciaria a respeito do que a imprensa quisesse falar. Vocês viram esse vídeo. Ok. E aí no dia seguinte, ele teve um encontro bilateral com o Boric, o presidente Lula foi vaiado, todo mundo viu, numa cerimônia de entrega de flores a um general que foi muito importante na independência do Chile, e o presidente Lula foi vaiado. Ou seja, ele é vaiado agora em português e em espanhol também. O homem não vai ter sossego porque ele sempre está do lado errado. Ele sempre está apoiando causas impopulares ou, no mínimo, antidemocráticas, como é o caso da Ucrânia versus Rússia e da Venezuela, aonde ele apoia o amigo e protetor Nicolás Maduro. Bom, depois desse vexame dele ter sido vaiado ali em público, e na verdade ele foi vaiado duas vezes, tanto na entrega de flores no busto desse general chileno, quanto depois, quando eles foram em La Moneda, que é a sede do poder chileno, ele também foi vaiado pela população. Ou seja, os chilenos perceberam que lado o Lula está. A máscara do Lula caiu no mundo inteiro e, obviamente, inclusive no Chile. Aquele verniz, aquela áurea de democrata já não cola mais em Lula, porque ele apoiou a Rússia na invasão da Ucrânia e agora ele apoia um ditador sanguinolento, um narcotraficante que massacra o seu povo, e evidentemente que o povo do Chile não iria deixar isso barato e evidentemente que o vaiou. Mas o curioso foi o seguinte, durante o pronunciamento do Boric, o ministro ou o presidente do Chile, ele disse que Lula, enalteceu Lula, etc e tal, e no finalzinho do discurso ali, ele deu uma pequena espetada, dizendo que Lula é um defensor da democracia, esteja ela aonde estiver. Ora, meu Deus. Então, a democracia não está na Venezuela, porque Lula não está defendendo a democracia na Venezuela. Mas o curioso é o seguinte, geralmente quando acontece uma reunião dessa bilateral, existe um comunicado ao final do encontro, né, aonde se explica mais ou menos o que é que aconteceu, quais foram os tratados, o que é que foi assinado, o que é que foi determinado por esses dois presidentes. Mas no caso dessa visita de Lula ao Chile, para mim é uma coisa sui generis, que é o seguinte, em nenhum momento do comunicado de 58 parágrafos eles falaram da Venezuela. O Boric, que em público ali, né, no microfone, com a plateia, parecia um tanto quanto preocupado com a Venezuela, por que não colocou isso no papel? Por que não foi lá e na declaração de 58 parágrafos ele não falou da Venezuela? Veja bem, na declaração conjunta entre o Brasil e o Chile, eles ficaram muito preocupados com os conflitos em Gaza, uma preocupação na instabilidade do Haiti, mas não citaram em nenhum momento a Venezuela. Até da Ucrânia falaram, mas não falaram da Venezuela. Curioso, né? Eu acho que evidentemente que Lula foi para lá para tentar cooptar o Boric para o lado negro da força, né? Para que Boric pelo menos ficasse neutro, não apoiasse a Maria Corina, e eu acho que Lula não teve êxito nessa sua empreitada chilena. De qualquer jeito, poderiam, né, ter citado pelo menos a Venezuela no documento final, na declaração final,
tantas e tantos parágrafos, 58, e não falaram uma só vez na Venezuela? Pois é, mas isso foi o que aconteceu. Bom, como eu disse, eu acho que foi uma roubada para Lula ter ido para lá. Ele foi vaiado 2 vezes. Ele que achou que ele ia para um país de esquerda e iria ser ovacionado, ou no mínimo, muito bem recebido pela população. Não foi. As imagens estão aí para provar. E ele saiu de lá de mãos abanando. Porque, apesar de, no documento final, não ter sido citado a Venezuela em nenhum momento, ele não conseguiu o intuito dele, que era, como eu já disse, cooptar o Boric para que Boric ficasse do lado de Lula, do México e da Colômbia, além da Venezuela, evidentemente. O que só demonstra que o presidente do Brasil está cada vez mais isolado, que ele está virando um pária internacional. Apesar de protocolarmente ontem a Maria Corina ter feito uma declaração a favor de Lula, né? E também o Macron, mas isso tudo é uma visão geopolítica e diplomática da coisa. Nem a Maria Corina nem o Macron poderiam bater em Lula. Estão tentando trazer Lula para um lado correto desse conflito, que justamente é o lado da Maria Corina. Enfim, é isso. Eu espero que o Brasil tome juízo, espero que o presidente Lula, de fato, entenda, mesmo que sob pressão, porque se for pela vontade dele, a Venezuela continua uma ditadura sanguinária e narcotraficante do jeito que é. Mas eu espero que com essa pressão da União Europeia, que não reconhece o Maduro presidente, os Estados Unidos não reconhecem o Maduro, 30 ex-presidentes e primeiros-ministros de vários países se pronunciaram, mandaram a carta para Lula para que ele tome uma posição a favor da democracia na Venezuela. Então eu espero que com tudo isso, no frigir dos ovos, no final de tudo, mesmo a contragosto, ele possa, pelo menos, não apoiar o Maduro. É isso que a gente espera, né? Pelo menos não oficialmente apoiando o Maduro. É isso, meu amigo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã. Eu fui. Valeu. Valeu, Didi. Valeu, meu rei. Está no YouTube, segunda a sexta, 7h30 da manhã, live da varanda, 4 da tarde, sábados e domingos, 8 da manhã e 5 da tarde, também tem Didi, no canal Didi Red Pill.